Olá, sejam bem-vindos a mais um Pop Class Enem. Meu nome é Natália, sou estudante de Medicina da Universidade Federal do Piauí e hoje falaremos sobre a segunda parte dos sítios de tecido nervoso e falaremos sobre o impulso nervoso e a sinapse. Aqui tem um roteirinho da nossa aula, teremos uma introdução ao assunto, seguiremos com potencial de membrana, impulso nervoso, sinapse nervosa e neurotransmissores. Introduzindo um pouco o assunto, a gente viu na aula 1 as estruturas, né, as células que compõem esse tecido nervoso e a sua função de formar uma rede de comunicação que vai constituir o sistema nervoso. E essa comunicação, ela vai se dar através da habilidade que essas células nervosas têm de perceberem estímulos e de responderem a eles, conduzindo esse estímulo através de uma mudança de potencial, ou seja, a comunicação, a transmissão do estímulo, ela se dá pela mudança do potencial de membrana. Então, para entender como é que isso ocorre, precisamos conhecer esse potencial de membrana. Temos uma célula em repouso e ela tem em sua membrana os seus canais iônicos. E o balanço entre os íons que saem, entre os íons que entram, entre os íons que são bombeados para fora ou para dentro, vai fazer com que tenha uma diferença entre as cargas que estão fora e as cargas que estão dentro. E isso vai ser chamado potencial de repouso. Olha aqui, a gente está vendo que, no caso do neurônio, o balanço de íons, da diferença de íons que são postos para fora e que entram na célula, vai dar que externamente temos uma composição mais positiva em questões de íons do que internamente, dando um potencial de nervoso essa membrana de menos 90 milivolts. Só que, no caso dos neurônios, a gente vai ter uma atuação bastante grande daquelas bombas de sódio e potássio, que vão explicar essa composiçãozinha aqui. Essa bomba, ela, através do uso de energia, vai bombear 3 íons de sódio para fora e captar 2 íons de potássio para dentro. Ou seja, sempre vai haver um íon positivo a mais saindo do que um negativo. Justificando, em maior parte, a razão pela qual o meio externo é mais positivo em relação ao meio interno. Esse é o potencial de repouso, ou seja, um neurônio que está lá, que não está recebendo estímulos, o seu funcionamento se dá de uma forma de que essas são as cargas que estão lá. E aí, agora conhecendo esse potencial de repouso, o potencial da membrana, podemos entender o impulso nervoso, que é a mudança de potencial que vai ser conduzida. O que vai ocorrer aqui? Temos um estímulo, e quando ele ocorre, os dendritos, eles vão percebê-los, porque a gente viu na aula 1 que eles justamente vão fazer essa recepção dos estímulos, e vão traduzi-los com a mudança no funcionamento desses canais, dos canais que estão na membrana do neurônio. Esses estímulos podem ser calor, podem ser luz, energia mecânica, modificações químicas, e eles vão permitir a geração de um potencial de ação que será conduzido pela fibra. Mas vamos desmembrar cada parte do que eu falei aqui para entender direitinho. A gente vai ter a membrana e ela vai estar em repouso, por um exemplo. E aí estaremos aqui, naquela mesma forma que a gente falou. Estaremos com um potencial de repouso de menos 90, bomba sódio e potássio bombeando o sódio para fora, o potássio para dentro, daquele mesmo jeito. Mas aí ocorre um estímulo. Aqui temos a bomba sódio e potássio, né? O que vai ocorrer é que com o estímulo, os canais de sódio, alguns deles que não são dependentes de voltagem, vão começar a se abrir e permitir a entrada de sódio na célula, subindo um pouco o potencial para um limiar. E esse limiar vai permitir que vários canais de sódio, dependentes de voltagem, se abram.
E quando esses canais de sódio se abrem, o que vai acontecer é uma despolarização, uma fase chamada despolarização, em que os íons sódios vão entrar abruptamente dentro da célula nervosa, fazendo com que haja uma grande quantidade de cargas positivas dentro dela, ou seja, se o estado polarizado era um estado que fora era positivo e dentro era negativo, a gente tem aqui um processo de despolarização. Há a entrada de cargas positivas dentro dessa célula, e aí, que está aqui representado por esse gráfico. E aqui temos justamente esses canais de sódio que vão ser abertos após esse estímulo. Temos que eles vão ser ativados, permitindo a entrada do íon sódio na célula nervosa. Mas aí, esses canais foram abertos, houve a entrada de íons positivos na célula, o potencial gerado conseguiu fazer com que fosse de mais de 35 milivolts. E aí, nesse momento, o que vai acontecer é que os canais de sódio eles vão ser inativados quando esse potencial está mais positivo. E os canais de potássio, eles vão se abrir. No que eles se abrem, os íons potássio, que também são positivos, vão sair da célula, realizando um processo de repolarização, ou seja, temos repouso, estímulo ocorre, canais de sódio abrem-se, há entrada de íons positivos na célula, fazendo com que o potencial interno fique mais positivo. Depois disso, os canais de sódio se fecham e os canais de potássio se abrem. Quando os canais de potássio se abrem, os íons potássio vão tender a sair da célula para restabelecer esse equilíbrio iônico, ocorrendo uma repolarização em que as cargas positivas vão sair da célula e aquele potencial negativo interno ele vai se restabelecer. Então, esse é o processo que ocorre durante o estímulo. Contudo, às vezes esse vazamento, essa retirada de íons potássio é tão grande que chega a se dar um potencial negativo interno maior do que era, que é chamado de um estado de hiperpolarização. Mas depois ele será restabelecido para o repouso. Então, o que significa isso na figura, assim, na imagem gigante, no processo inteiro? Essas etapas que eu falei de repouso, despolarização, repolarização, vão ser como o estímulo se traduz. O estímulo é recebido, o potencial de membrana vai se alterar por causa disso, os canais vão se alterar, o potencial vai se alterar, e essa alteração ela vai ser conduzida através de toda a fibra nervosa. Essa é a forma que se dá a comunicação, essa é a forma com que um estímulo ele é levado através da mudança do potencial da membrana, que tem a capacidade não só de se modificar, mas também a ótima capacidade de se restabelecer, que é extremamente importante. E dentro desse processo, a gente vai ter o princípio de tudo ou nada. Quando o potencial de ação é gerado, ele vai ser conduzido por toda a membrana ou ele não vai ser conduzido. Ou seja, quando ele é gerado, ou ele vai ser conduzido por toda ela ou não. Não existe algo do tipo um potencial de membrana que vai ser conduzido até metade dela. Não. Ou ele vai ser totalmente conduzido ou não vai ser, ok? E essa condução, ela vai diferir das fibras mielínicas para as fibras amielínicas. A gente falou dessas diferenças de fibras na primeira aula, que a gente fala mais um pouco sobre as estruturas. E o que ocorre? Nas fibras amielínicas, temos uma célula que vai fazer a bainha de mielina, revestindo vários axônios.
Então, eles não vão ser completamente revestidos e encobertos, fazendo com que a condução desse impulso se dê ao longo de toda a fibra. Mas já nas fibras mielínicas, o revestimento é muito eficaz, porque é uma célula direcionada a revestir um axônio. Então, a troca iônica, essa mudança de potencial, ela só vai poder ocorrer nos nodos de Ranvier. Ou seja, vai ser uma condução saltatória. Mudança de potencial, entendem? Então, ao invés de ser uma condução por toda a fibra, ou seja, cada trecho desse vai conduzindo aquele processo de despolariza, repolariza, despolariza, repolariza, despolariza, repolariza. Ao invés disso, vão ser saltos. Então, a condução dessas fibras mielínicas vai ser muito rápida. E aí, membrana, já entendemos que quando tem um estímulo, ele vai ser transmitido a partir de uma mudança nesse potencial que vai se dar ao longo de toda a fibra. E aí, quando chega no final, o que é que ocorre? Acaba? Não. Quando o impulso vai chegar no final da fibra, o processo de sinapse vai permitir que ele seja conduzido a outra célula. Ou seja, é literalmente a forma que se tem para se comunicar. E aí temos duas formas de sinapse. Uma delas é a elétrica, que ocorre menos. Mas também é importante se conhecer que vai ocorrer uma grande aproximação entre o terminal de um neurônio e a parte receptora de outra. E essa aproximação permite que tenha junções comunicantes entre essas partes de duas células que vão permitir a passagem de íons. E por meio da passagem de íons, essas alterações vão permitir que um potencial de ação seja conduzido. Porém, essa comunicação ela não é unidirecional, ou seja, ela não segue uma direção da célula que estava recebendo potencial para a célula que vai receber. Então, não é unidirecional. Já a forma de sinapse que mais ocorre é a química, que ela vai ser unidirecional, sim. O que vale é que temos um neurônio pré-sináptico, a terminação desse neurônio, e teremos um neurônio pós-sináptico, a região receptora desse neurônio, o seu dendrito. E temos entre eles uma região que se chama de fenda sináptica. E essa transmissão ela vai se dar unidirecionalmente do terminal pré-sináptico para a região pós-sináptica, ok? O pré-sináptico é quem está sofrendo esse processo de transmissão potencial, e o pós-sináptico é quem vai receber o estímulo para ser conduzido. Quando essa mudança de potencial da membrana, quando esse impulso ele chega nesse terminal, há estimulação da abertura de canais de cálcio, fazendo com que o cálcio ele entre. E esse cálcio ele vai estimular com que as membranas, com que as vesículas que estão nesse terminal pré-sináptico, elas realizem uma exocitose do seu conteúdo, ok? Nessas vesículas, o que temos são substâncias denominadas neurotransmissores, que são substâncias que justificam a presença de uma alta capacidade sintética, de presença de organelas de capacidade sintética nos neurônios, como nós discutimos na primeira aula. E aí o que ocorre? Íons cálcios entram depois que o potencial chega aqui. Esses íons estimulam que essas vesículas realizem a exocitose de neurotransmissores, e esses neurotransmissores vão reagir com os receptores dos dendritos, né, da região pós-sináptica, promovendo um estímulo
que vai ser traduzido na despolarização do neurônio seguinte e repolarização. E essa é a forma majoritária como esse estímulo vai ser transmitido, ou seja, recepção do estímulo, tradução na forma de mudança de potencial da membrana, quando chega no final, sinapse, que vai ser recebida como estímulo, e todo o processo de novo. E essas substâncias que caem aqui nessa região, nesse vão chamado de fenda sináptica, vão ter 3 destinos principais. O primeiro deles vai ser que elas vão ser, após ser identificadas pelos receptores, degradadas. O segundo é que elas vão se dispersar. E o terceiro é que elas vão ser recaptadas pelo neurônio pré-sináptico. E essa é a forma com que o impulso que foi captado vai passar de uma célula para a outra. Graças, no caso da sinapse química, aos neurotransmissores. E vamos falar de alguns exemplos deles, como a endorfina ou encefalina, que são neurotransmissores associados ao bloqueio da dor. Temos também a dopamina, que é um neurotransmissor de ação inibitória relacionado com a sensação de satisfação e prazer. E temos 3 formas de ação, locais de ação, assim, ramos de ação. Temos o motor, em que a alteração desse neurotransmissor vai causar uma doença chamada de Parkinson. Temos, no caso também, do mesolímbico, que é responsável pelo comportamento emocional, e do mesocortical, que está relacionado com funções cognitivas como memória, planejamento, comportamento, e alterações da dopamina nesses locais vão estar relacionados com a esquizofrenia. Também temos a serotonina, que é um outro neurotransmissor, relacionado com o humor, com o sono, com a atividade sexual, com o apetite, com o ritmo circadiano, com as funções cognitivas. E ela é muito utilizada, na verdade, ela é um alvo dos antidepressivos para diminuir a recaptação de serotonina, fazendo com que ela fique mais tempo lá fazendo a sua ação. O GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, que está associado com ansiedade e com efeitos ansiolíticos. E agora, depois desse longo processo, conhecendo a forma com que essas células se comunicam e são capazes de fazer essa rede de comunicação, vamos fazer uma resolução de questões. O esquema representa 2 neurônios contíguos no corpo de um animal e sua posição em relação a 2 estruturas corporais identificadas por X e Y. Tomando-se as estruturas X e Y como referência, em que sentido se propagam os impulsos nervosos através de 1 e 2? Vamos ver. Aqui é indicado que são os dendritos e aqui o axônio. Aqui os dendritos, aqui o axônio. Então, o estímulo vai ser conduzido nesse sentido, de Y até X. E letra B, considerando-se que na sinapse mostrada não há contato físico entre os 2 neurônios, o que permite a transmissão do impulso nervoso entre eles, nós acabamos de ver a sinapse química mediada pelos neurotransmissores. A região de encontro entre os neurônios e entre neurônios e órgãos, onde ocorre a transmissão química de impulsos elétricos, é denominada, a gente viu, sinapse. Agora essa daqui. Algumas drogas utilizadas no tratamento de alguns tipos de depressão agem impedindo a recaptação do neurotransmissor serotonina, que a gente tinha falado, no sistema nervoso central. Assinale a alternativa correta. Neurotransmissores são substâncias que agem no citoplasma do corpo celular dos neurônios, provocando o surgimento do impulso nervoso.
Na verdade, eles vão agir nos receptores dos dendritos. Numa sinapse, os neurotransmissores são liberados a partir de vesículas existentes nos dendritos. Não são nos dendritos, porque os dendritos vão captar o estímulo. São nos terminais do neurônio. Após sua liberação, o neurotransmissor provoca um potencial de ação na membrana pós-sináptica e é recaptado pelo neurônio pré-sináptico. Me parece bem correta. E é a alternativa de escolha, sim. E agora vamos para essa questão que é uma das mais interessantes que temos aqui. O gráfico abaixo registra a alteração elétrica de um axônio em resposta a um estímulo. Temos aqui aquele gráfico que a gente tinha estudado. Esse axônio está esquematicamente registrado em. Temos aqui uma parte, olha, que está no potencial de repouso. Temos a despolarização e repolarização, ok? A gente sabe que no potencial, uma parte da fibra vai estar despolarizada, enquanto a outra já se repolarizou e a outra ainda vai sofrer esse processo. Então, a letra A, toda a superfície externa vai estar positiva. Isso está incorreto. Se em algum momento tiver uma despolarização, tem que ter um trecho aqui que está negativo. Já na letra B, temos essa região em que o potencial interno está positivo e o externo está negativo, indicando uma zona que há a transmissão do impulso nervoso, sendo a alternativa de escolha. Ok? Essa alteração, ela ocorreu aqui, foi conduzida para essa região e será conduzida para essa, sendo transmitida ao longo da fibra. Eu agradeço a atenção de vocês. Essas foram as referências utilizadas para essa aula e acompanhe nossas redes sociais.